Olá, está no ar mais uma edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje, vamos conversar com o secretário executivo do programa Fome Zero de Campinas, Gesiel Antônio dos Santos. Para entrevistar Gesiel, estão presentes os alunos Anderson Botan, Vanessa Guido, Priscila Mingoni e Priscila Marques. Gesiel, obrigada pela sua presença no programa. O senhor é de Itapira, do interior de São Paulo, é bacharel em Filosofia e em Teologia e licenciado também em Filosofia. Perfeito. E hoje, além de secretário executivo do programa Fome Zero, é também professor do Seminário Presbiteriano e presidente estadual do MEP, Movimento Evangélico Progressista. Como que surgiu essa oportunidade de ser o secretário executivo do Fome Zero? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre este programa que de fato tem mobilizado aí muitas pessoas, né? Inclusive também mereceu a atenção de vocês para este momento aqui em conjunto. Mas é o seguinte, especificamente a questão do meu envolvimento no programa Fome Zero Campinas, isso se dá por conta de um envolvimento já anterior nessa preocupação do trabalho, né, pessoal ligado a comunidades religiosas, nessa preocupação da vertente de estar ajudando dentro da área da ciência social. Não é? Então, quando se estabeleceu o programa Fome Zero aqui em Campinas, percebeu-se de que havia necessidade de alguém poder dedicar um tempo a isso. Então, foi nesse contexto, não é? Juntamente com outras pessoas que fazem parte do programa, é que nós estamos dedicando o nosso tempo a essa atividade. E qual que é a situação do programa Fome Zero hoje aqui em Campinas? Bom, eu acho que é interessante a gente estar pensando que o nome Fome Zero, né, é um nome, né, a gente pode dizer até um nome marqueteiro, né, do programa. Mas a tradução do programa Fome Zero é Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, porque de fato é esta a preocupação, né? Aqui em Campinas, desde 2001, já existiu por parte do poder público uma atenção especial a essa área da segurança alimentar e nutricional, né? E algumas atividades, alguns programas foram desenvolvidos pelo poder municipal, logicamente em parceria e sempre em parceria com ONGs, com entidades, com as igrejas, com as universidades, não é? Sindicatos. Então, em parceria foram trabalhadas algumas teses e instaurados alguns programas dentro de Campinas. Quando, em outubro, né, de 2002, quando o atual presidente da República foi eleito, ele lançou um desafio nacional. Uma das primeiras falas dele, logo após a vitória em outubro, foi exatamente essa. Nós queremos construir para o Brasil uma agenda, né? Um programa no qual todas as pessoas vão estar envolvidas, sem qualquer distinção, né? E esse programa, ele deu o nome de Fome Zero. Então, o que aconteceu aqui em Campinas foi exatamente o seguinte: embora desde 2001 algumas atividades já estavam sendo feitas nessa direção, na direção da segurança alimentar e nutricional, do presidente, e com esse desafio que ele lançou, então aqui em Campinas foi implementado o Fome Zero, não é? Mas logicamente então agora fazendo uma relação de todos aqueles programas que já estavam existindo no município, não é? Cada programa estava sendo desenvolvido por alguma secretaria, por alguma associação, então tudo isso agora ficou debaixo desse tema, né, do Fome Zero. De Campinas se inteirar nessa preocupação e assumir, né, também uma parcela de responsabilidade. Hoje, então, agora colocando especificamente, né, hoje o programa Fome Zero em Campinas, ele tem algumas áreas de atuação, né, sempre partindo desse pressuposto de que o alimento é um direito do ser humano. Essa é a primeira tese do Fome Zero, né? O alimento é um direito do ser humano. E por ser direito, tem que ser respeitado, tem que ser trabalhado, tem que ser suprido, não é?
Então, o Fome Zero, em Campinas, também está dentro daquela tese geral de que não é simplesmente a doação do alimento numa coisa imediata, não é? Vem suprir, depois a pessoa fica, daqui a algum tempo, necessitando daquele mesmo alimento, das mesmas ações, né? Então, o programa Fome Zero em Campinas, ele está articulado até o momento, né? Quer dizer, existem outras perspectivas ainda de ampliação, mas até o momento ele está com algumas direções. Então, dentro do Fome Zero Campinas, nós temos um programa que nós chamamos de cooperativas. Ou seja, quer dizer, são montadas cooperativas de reciclagem de lixo, reciclagem de material de construção. Há uma outra vertente dentro do Fome Zero Campinas, que são as hortas comunitárias, não só para consumo, né, daquelas famílias que ali estão envolvidas, mas também, inclusive, para a geração de renda. Dentro do Fome Zero Campinas, tem também um programa chamado Banco do Povo. O Banco do Povo é uma forma que existe, e isso existe uma parceria tanto da Prefeitura de Campinas, como com alguns sindicatos e algumas entidades, no sentido de fazer empréstimos, por exemplo, para aquela pessoa que ficou desempregada, né? Ela ficou desempregada, mas ela gostaria de montar o seu próprio negócio. E esse próprio negócio é um leque aí muito grande, né? Por exemplo, desde montar um carrinho de cachorro-quente, até, por exemplo, aquela pessoa que quer montar um curso, né, de inglês, por exemplo, um curso de línguas, ou uma moça, por exemplo, né, que tem a habilidade, a facilidade e gosta, por exemplo, de manicure e quer montar ali o seu trabalho. Então, o Banco do Povo, ele faz pequenos empréstimos a juros baixíssimos, né, para que as pessoas possam montar o seu próprio negócio e não vir a necessitar, então, do alimento, né. O programa de alimentação escolar, famosa merenda escolar, né, em Campinas, é um programa que está dentro dessa vertente, dessa perspectiva do Fome Zero. Em Campinas são servidas mais de 200 mil refeições ao dia, não parece, né? 200 mil refeições ao dia para as crianças, tanto da rede pública, né, municipal, quanto estadual. E toda essa alimentação é gerenciada também e está debaixo do programa Fome Zero Campinas. Bom, então vejo que é bem amplo, né, a questão do Fome Zero, né, não só no sentido de dar o alimento, mas no sentido da qualidade alimentar. E por falar em qualidade alimentar, dentro do Fome Zero tem um outro programa aqui em Campinas, dentro do Fome Zero Campinas, tem outro programa chamado Selo de Qualidade Alimentar. O que é o Selo de Qualidade Alimentar? Selo de Qualidade Alimentar, ele é atribuído a alguns restaurantes. Daí alguém até fica perguntando, mas como? Mas se é Fome Zero, restaurante, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem, porque a preocupação do programa é também a qualidade alimentar. Então, alguns restaurantes aqui em Campinas, que já passaram, evidentemente, por aquelas exigências da vigilância sanitária, da saúde, da legalização do tipo de trabalho que está fazendo, ela dá também treinamento e orientação aos seus empregados. Então, esses restaurantes recebem um selo chamado Selo de Qualidade Alimentar, né? Ô, Gisele, mas deixa eu só perguntar uma coisa. Por acaso, a prefeitura ela tem estrutura suficiente, ela está conseguindo dar conta de todos esses programas? Ou tem alguma falha? Eu não diria falha, eu acho que tem mais desafios, né? É um programa que precisa ser sempre ampliado, não é? E precisa crescer cada vez mais e temos muitos desafios pela frente, então existem muitos desafios. Mas a prefeitura não faz isso sozinho, esse que é um dado importante, né? Esse programa Fome Zero conseguiu, né, mobilizar e nós esperamos que mobilize ainda muito mais a população, as entidades, as comunidades religiosas, não é? As agremiações, as universidades, enfim, há um leque grande de pessoas envolvidas, não é, com o programa Fome Zero. Mas há um especial que eu deixei por último, viu, para falar para vocês, que normalmente, as pessoas colocam este programa do Fome Zero em primeiro lugar, mas eu deixei para falar por último aqui, que é o Banco Municipal de Alimentos. Né? Então, para o Banco Municipal de Alimentos, são encaminhados todos os alimentos que são arrecadados na cidade de Campinas com destino ao Fome Zero. Então, esses alimentos todos são levados para o Banco Municipal de Alimentos. Lá nós temos os nutricionistas, não é? Há um gerenciamento todo sobre esse alimento que é arrecadado e esse alimento, então, depois é repassado para as entidades que atendem as famílias, crianças.
o programa também teve parcerias com supermercados, com shopping centers. Eu queria saber como funcionam essas parcerias e como elas estão hoje em dia. Ok. O programa, quando começou, aqui em Campinas, e por causa dessa mobilização nacional, procurou expandir, evidentemente, a sua ação, né? Justamente para agregar os diversos segmentos, diversas entidades. Num primeiro momento, os supermercados, enfim, as diversas entidades, os órgãos, né, os sindicatos, eles todos participaram, na questão da arrecadação de alimentos, eles participaram das grandes campanhas que foram realizadas aqui em Campinas, não é? Eu acho que a população de Campinas deve se lembrar de grandes campanhas realizadas pelos Correios, pelos escoteiros, pelos desbravadores, as igrejas, os sindicatos, muitas lojas, né, aqui em Campinas realizaram campanhas. Agora nós estamos numa fase que está sendo muito produtiva, que é a seguinte: nós estamos fazendo um cadastramento nós estamos chamando de sócios mantenedores, não é? Então, está havendo adesão de grandes supermercados, de empresários, de entidades aí da cidade, que visam constantemente estarem fazendo as suas doações, isso com referência ao banco de alimentos, né? Então, nós estamos nesse cadastramento e tem dado muito resultado, eles estão participando, se envolvendo e têm correspondido à nossa necessidade. Bom, Gisel, agora nós temos uma pergunta no VT da aluna de Serviço Social, Zelza Delpino. Meu nome é Zelza, sou estudante da Faculdade de Serviço Social, 2º ano, e minha pergunta é a seguinte: como tantas outras promessas de campanha do governo Lula, o projeto Fome Zero também vai acabar ficando só na promessa? Não vai dar em nada? Se isso acontecer, vai ficar super mal para o Brasil. É uma pergunta. Mas o interessante, o que a gente percebe dentro do programa Fome Zero, que não é exatamente uma promessa, né? Nós também não podemos dizer, eu acho que seria ingenuidade nossa, dizer que foi a partir do governo Lula que se começou a se preocupar com a fome. Eu acho que isso seria uma ingenuidade nossa. Mas porque nós vamos encontrar aí ao longo da história, não é? Sempre as diversas entidades, as pessoas, né? Quem é que não se preocupou com a fome do vizinho, né? Que igreja não se preocupou com a necessidade das pessoas que estão ao seu redor? Que sindicato não se preocupou com os seus sindicalizados que estão ali passando fome, né? Que universidade não se preocupou com os alunos, né? E esperamos que isso também tenha acontecido, né? Então, mas o que aconteceu dentro dessa perspectiva do Fome Zero? Aconteceu que agora houve um interesse do governo federal em estabelecer bases, né, que nós chamamos estruturais. Quer dizer, não é simplesmente uma campanha de arrecadação, mas estão estabelecendo bases estruturais. E uma qualidade desse programa é que é um programa abrangente. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Campinas, estará completando 1 ano agora em julho, foi empossado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Qual é o papel desse conselho? O papel desse conselho não é só analisar, né, as propostas e os trabalhos que estão sendo executados pelo poder municipal, né, mas também sugerir, implementar. Então, é a proposta desse conselho. E é esse conselho que cuida, né, do Fome Zero Campinas. E este conselho é formado por... Só para vocês terem uma noção disso. Ele é formado por representantes do poder público, né? Representantes dos conselhos municipais, representantes das associações de bairros, todas as universidades estão representadas neste conselho, os estudantes secundaristas também, os estudantes universitários, as igrejas estão representadas, os sindicatos, não é? Então, o conselho aqui de Campinas, ele é formado por 39 conselheiros titulares e 39 suplentes, não é? E eles têm reuniões mensais. E nas reuniões mensais, eles trabalham a questão do Fome Zero Campinas. Então, vejam, a gente até respeita a pergunta que nos foi feita, não é? Mas eu acho que não é algo que vai acabar, porque não é uma promessa de uma pessoa simplesmente, né? É um programa que conseguiu agregar. E quando a sociedade se mobiliza,
Pode mudar presidente, pode mudar direção, pode mudar o que for, a sociedade se mobilizando, a coisa acontece, que é o caso do projeto Fome Zero. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco voltaremos a conversar com Gesiel, o secretário executivo do programa Fome Zero de Campinas. Só que agora, sobre a situação do Fome Zero em âmbito nacional. Família é sempre ter com quem contar, é sentir-se protegido, é surpreender-se com um gesto, é estar rodeado de pessoas que te amam, é saber aceitar as diferenças, é poder compartilhar alegrias e tristezas, momentos bons e ruins, e principalmente, nunca estar só. Adotar é tornar seu filho a quem a natureza assim não o fez. Sangue não significa amor. Adote uma criança. Forme uma família. Estamos de volta com o Coletiva, que recebe hoje Gesiel Antônio dos Santos, o secretário executivo do programa Fome Zero de Campinas. Gesiel, qual o diagnóstico do programa Fome Zero em âmbito nacional hoje? Olha, nacionalmente, nós podemos dizer que o programa tem avançado e muito. Né? Algumas atitudes, não é, do programa, que alguns consideram até atitudes emergenciais, não é? Evidentemente foram mais dirigidas para a região norte e nordeste, justamente por causa da necessidade, não é? Inclusive, dentro desta tônica, o então ministro José Graziano, ele até foi mal compreendido quando ele falou dessa ênfase, não é? Alguns até disseram, está discriminando, mas não era esse. É porque realmente havia uma necessidade maior. E nas outras regiões do país, os projetos foram mais estruturantes, ou seja, mexer mais com a possibilidade de que haja renda, não é? Hoje, detectou-se que, mesmo nas outras regiões, no nosso caso aqui, Sudeste, não é, e Sul, também está havendo a necessidade de se trabalhar com o emergencial também. Não é? Quer dizer, no Norte e Nordeste estão sendo trabalhadas a questão das cisternas, a questão de poços, a arrecadação de alimento, aqueles cartões, né, cartão alimentação, Vale Gás e Bolsa Escola, tudo isso foi transformado num programa chamado Bolsa Família, não é? Que, ou seja, é realmente repasse de valores, não é? Logicamente que só pode ser utilizados com aquela finalidade, para que as pessoas possam fazer as suas aquisições, ter renda dentro dessa medida e, dessa maneira, poderem adquirir o seu alimento, né? Então, de uma maneira nacional, realmente houve uma atenção no emergencial para a região norte e nordeste, mas isso está se estendendo nacionalmente. Agora, uma coisa que é interessante, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso, é que agora no mês passado foi realizada a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar, né? Depois de 8 anos foi realizada a segunda conferência, né? Então foi um chamado nacional para que os diversos conselhos, né, das diversas regiões encaminhassem seus representantes para discutir esse encontro foi em Olinda, a questão do programa nacionalmente. Então houve até um documento chamado Carta de Olinda, onde esse grupo, são mais de 1.300 pessoas estiveram lá, congressistas, não é, reunidos para elaborar esse documento. Então, há uma preocupação nacional. Recentemente, agora, foi empossado o novo Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Quer dizer, então, o que a gente percebe é que há uma preocupação, não é, não só com referência a que os focos, não é, sejam atendidos, mas também que haja uma estrutura, que nós entendemos que é isso que precisa acontecer. Quer dizer, não adianta elaborarmos uma grande campanha, o povo brasileiro é um povo sensível, vai participar, vai se engajar e nós vamos conseguir resolver um problema pontual, né? Então, seria muito fácil, e eu acho que até seria tranquilo, nós matarmos a fome do povo por uma semana. Mas daqui uma semana teríamos que fazer tudo novamente. Quer dizer, e assim sucessivamente, não é? Então, o programa está elaborado no sentido de procurar gerar rendas e, evidentemente, tem sido essa uma preocupação do governo federal, sobretudo a questão da geração de trabalho, né, que tem sido um desafio para o país, não é? Para a economia nacional, mas
há essa preocupação, né, de que o povo tenha renda para não vir a precisar do alimento, né? Você disse que uma das políticas utilizadas pelo programa Fome Zero é a construção de cisternas. As cisternas foram começadas a ser construídas no sertão nordestino, onde a falta de água é uma coisa que prejudica na parte agrícola e em várias outras coisas. Como que foi a construção dessas cisternas? O que é uma cisterna? Que o pessoal lá em casa não deve saber o que é. Ok. A cisterna é um projeto, eu sou leigo também nessa área, mas eu nunca vi realmente, pessoalmente, uma cisterna, né? Mas o grande objetivo da cisterna é o recolhimento da água da chuva, não é? Porque qual é o procedimento normal, não é? Antes, não é? Em muitas cidades e na região nordestina toda, uma parte do norte também, onde a seca, né, é muito forte, então eles constroem aqueles grandes tanques, né, que lá eles chamam, numa linguagem popular até de barreiro, né, quer dizer, ali a água da chuva é acumulada ali, né, e é esta água que eles utilizam depois para cozinhar, para lavar roupa, os animais vão lá e tomam da mesma água, então é uma socialização muito grande dessa água. Qual que é a novidade da cisterna? É que existe todo assim, dentro de uma técnica, né, o recolhimento são colocados nos beirais, né, nos telhados das casas, algumas calhas, não é? Então toda a água que cai ali é levada para um depósito, né, que então a água não passa por essa utilização, não é, do animal e simplesmente agrupadas dentro de um verdadeiro tanque, uma verdadeira lagoa, né? Isso é encaminhado para uma caixa d'água, não é? E aquilo é utilizado de tempo em tempo. Então a cisterna, basicamente, a rigor é isso. Gisele, agora a gente tem mais uma pergunta no VT do aluno de jornalismo Sérgio Ricardo. Eu sou o aluno Sérgio Ricardo, do 2º Jornalismo Noturno. Eu queria saber do entrevistado, né, sobre o programa Fome Zero, o porquê está parado, sendo que antes, na mídia, ele era abordado sempre, né, e hoje está tudo quieto, tudo parado. Bom, pelo que eu entendi, a pergunta dele é como é que está a marketagem do Fome Zero, né? Dentro do programa de comunicação, ele continua com a mesma intensidade. Tem até havido mais investimento. Eu penso que a leitura que nós fazemos de que se diminuiu é porque era uma novidade. Não deixa de ser uma novidade, não é? Por exemplo, esse logo do Fome Zero, né? A bandeirinha do Fome Zero. Quer dizer, em qualquer momento que você via aquilo era uma novidade. Hoje passou a ser comum, não é? De uma tal forma que parece que não se fala mais sobre o assunto, mas as propagandas continuam. Inclusive aqui em Campinas, nos meses de agosto no mês de julho até o mês de setembro do ano passado, nós fizemos uma ampla divulgação, né, do programa Fome Zero nas escolas, nas igrejas, nas diversas entidades, no centro da cidade, nas lojas, não é? Foi elaborado também esse folder, né, aqui em Campinas, não é? Que tem esse título, Campinas contra a Fome, onde estão, aqui nesse caso, os programas de Campinas, não é? Nós temos, aqui em Campinas também, nós temos uma homepage, onde até nós aconselhamos as pessoas a visitar essa homepage para encontrar todas as leis, todos os projetos que ali estão, que está sendo desenvolvido, né? Posso dar o endereço? É www.fomezerocampinas.com. Não tem o BR, né? fomezerocampinas.com. Então, eu penso que não diminuiu a propaganda, é que a gente acostumou mais com a propaganda, né? Agora, eu queria que o senhor comentasse sobre um paradoxo que a gente se encontra, já que o Brasil é um país que desperdiça muito alimento e agora a gente vem com essa campanha. Como que a gente pode encarar isso? Sendo um país tão grande que desperdiça tanto alimento, mas mesmo assim tem muita gente passando fome. E não só desperdiça, como também não aproveita o potencial que tem para uma agricultura mais desenvolvida nesse sentido, né? Um dado curioso, nós que vivemos aqui em Campinas, vocês que estão em Campinas e o povo aqui de Campinas, talvez não tenha muita noção disso, mas 50% da área de Campinas é considerada área rural. 50% da área de Campinas é considerada área rural.
Agora, por que nem toda essa área está sendo utilizada para a plantação? Por N dificuldades, né? Questão de financiamento para a agricultura, inclusive é uma das teses do governo federal investir nisso. A melhoria de estradas, né? Tanto que tem um programa aqui em Campinas, um grupo chamado Grupo GDR, que é Grupo de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Esse grupo tem se preocupado aqui em Campinas com a manutenção de pequenas estradas que levam às fazendas, que levam aos lugares onde possivelmente poderiam ser plantados, não é, alimentos, e que não são por quê? Porque há dificuldade desse alimento chegar até a cidade, chegar até a venda, né? Então, esse grupo chamado GDR, que se preocupa com o rural de Campinas, faz parte também do projeto Fome Zero, e com essa perspectiva de facilitar, não é, a que o alimento plantado no campo possa chegar até a cidade. Bom, Gisele, vamos falar agora sobre a situação financeira. Nós sabemos que o investimento estadual é de 1,1 milhão, o federal é de 8,2. E quanto que está, mais ou menos, assim, o investimento municipal? Olha, em termos de investimento do município, nós precisamos entender o seguinte. Esses programas todos que eu citei, não é? A alimentação escolar, o Banco do Povo, as hortas comunitárias, as cooperativas, eles são gerenciados por algumas respectivas secretarias, não é? Por exemplo, o Banco do Povo e as cooperativas é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Trabalho de Campinas, não é? Algumas outros projetos são gerenciados pela Secretaria de Ciência Social. Então, nós podemos dizer que, em termos de Campinas, o investimento do município se dá através dessas secretarias, não é? Só para você ter uma ideia, nós estamos aí, e eu penso que aí, logo a partir de julho isso vai efervescer bastante, o projeto das hortas comunitárias, não é? Então, algumas famílias se reúnem, né, e querem plantar a sua horta para consumo e para geração de renda, não é? Então, qual a parceria do município? O município cede, né, áreas para que esse plantio seja feito. A Sanasa, não é, tem uma tarifa mínima e, quando não, até a doação da água para regar. A Ceasa Campinas fornece os técnicos, as mudas, né, não a semente, mas as mudas já prontas, né, para que as hortas sejam elaboradas. Então a gente percebe que há um investimento, né, mas, sobretudo, há também as contribuições, né, quer dizer, o Fome Zero Campinas tem uma conta bancária, né, exclusivamente do Fome Zero Campinas, e as pessoas contribuem, isso tem acontecido bastante, e é interessante que a gente vê desde contribuições de R$10 até outros valores, não é? E tem sido interessante essa participação. Então o programa Fome Zero Campinas tem se sustentado. Não é? Deixa eu perguntar uma coisa, os restaurantes populares e o programa do ISA, que é aqui, ali no Ceasa, eles também entram dentro do Fome Zero? Olha, se nós fôssemos pensar dentro da tese, sim, porque estão preocupados com a facilidade do acesso à alimentação, não é? Mas em termos do projeto Campinas, eles não estão elencados dentro, né, dos programas que são geridos pelo Conselho de Campinas. Por quê? Porque são programas que já existiam, né? Então eles não entraram para a gerência do Fome Zero Campinas. Mas quanto à tese em si da facilidade de alimentação, eles estão dentro dessa preocupação. Ok, Gisele, o nosso programa está chegando ao fim. Tem mais alguma informação? Bom, eu quero agradecer, não é, a preocupação de vocês, o engajamento nessa ideia, né, do Fome Zero, que é muito especial. Evidentemente, tem muito mais informações, não é? Mas eu quero deixar um telefone, que é o nosso 0800, porque as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram obter mais informações de como aderirem ao projeto como voluntários, enfim. Então, é o 0800 772 6544. Repetindo, 0800 772 6544. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada, Gisele. O Coletiva é um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até breve.